A trombocitose, um dos quadros mais comuns de trombocitose, é a trombocitose causada por deficiência de ferro. Exatamente isso. O que vai acontecer nesse quadro? O paciente que tem deficiência de ferro, ele tem uma anemia ferropriva. Uma anemia ferropriva leva ao quê? A uma redução do número de hemácias. Vamos pensando, raciocinando comigo. Você tem uma redução do número de hemácias. Essas hemácias, quando elas começam a circular, como tem um número reduzido de hemácias, você vai diminuir a oxigenação dos tecidos. O rim, quando ele vê que está ocorrendo essa redução de oxigenação, ele percebe que reduziu o número de hemácias, o que ele começa a fazer? Ele começa a produzir eritropoetina. Eritropoetina é o hormônio que estimula o crescimento, né, o desenvolvimento, a produção de mais hemácias, eritrócitos. Essa eritropoetina produzida pelo rim, ela vai lá na medula óssea e vai estimular a produção de hemácias. Porém, o que acontece? Essa eritropoetina, ela tem uma sequência de aminoácidos nela que é muito parecida com a trombopoetina, que é o hormônio que estimula a produção de trombócitos ou plaquetas. O que vai acontecer? Uma reação cruzada. Ao mesmo tempo que está sendo estimulada a produção de células vermelhas, também vai ser estimulado a produção de plaquetas. Então, é muito comum você encontrar em pacientes que apresentam uma deficiência de ferro aumentada, uma anemia ferropriva acentuada, você encontrar uma plaquetose, ou seja, uma trombocitose, ou seja, um número aumentado de plaquetas nesses pacientes, por causa dessa reação cruzada. O organismo entende que não é para produzir só por estímulo, não é para produzir só células vermelhas, mas ele também começa a produzir plaquetas. Mas aí você me pergunta, Adriana, mas qual que é o problema da gente ter muita plaqueta no nosso organismo? O problema da gente ter muita plaqueta no organismo, ter plaquetas em excesso, é o quê? Que podem formar-se trombos. A formação desses trombos podem levar ao quê? A obstrução de pequenos vasos. A obstrução de pequenos vasos, como mostra a figura aqui, por exemplo, você pode ter o quê? Um AVC, um acidente vascular cerebral. Você pode ter um infarto de algum tecido, do miocárdio, um infarto do rim, um infarto do músculo. Exatamente. Quando a gente fala em infarto, gente, apesar de ser o mais comum conhecido é infarto do infarto cardíaco, infarto do tecido muscular, o infarto, na verdade, pode ser em qualquer tecido, desde que você impeça a chegada de sangue, de material para aquela região, você está causando uma isquemia naquele local. E essa isquemia, dependendo da situação, pode ser grave, pode sim levar à morte daquele tecido e, dependendo da gravidade, da extensão, pode levar, inclusive, à morte ou deixar sequelas no indivíduo. Então, isso é muito comum de acontecer também. Então, tem que tomar cuidado também com essa questão da trombocitose. Ou seja, tudo tem que ser equilibrado na medida. Tá certo?